Alô, oi. Sabe, daqui a pouco resolve funcionar. Muito bem, vamos lá. Certa vez tinha uma águia triste pousada numa árvore e pousou do lado dela um abutre comedor de carniça. O abutre percebeu que a águia estava bastante triste e perguntou por que o mais majestoso de todos os animais, de todas as aves, está tão triste. E a águia disse: eu estou procurando um companheiro, mas não encontrei nenhum até agora. Aí o abutre disse: por que você não se casa comigo? E a águia disse: mas você teria como cuidar de mim? Aí o abutre disse: mas veja só, eu já carreguei avestruzes com essas minhas garras. Aí a águia, sem muitas opções, resolveu casar com o abutre. Depois da cerimônia, a águia disse para o abutre: por que você não busca um avestruz? Eu nunca comi um avestruz, e seria com certeza um delicioso jantar para nós. Aí o avestruz, ou melhor, o abutre, logo saiu e retornou e jogou diante da águia um rato. Um patético rato, e que pelo cheiro já estava morto há muito tempo. E aí a águia reclamou: mas como assim? Você não vai cumprir a sua promessa? E o abutre disse o seguinte: eu disse o que era necessário para que você fizesse o que eu queria. Eu disse o que era necessário para que você fizesse o que eu queria. Essa história da águia e do abutre conta mais ou menos como é uma técnica infalível que o diabo tem usado nas suas tentações, desde o início dos tempos. O diabo, nosso velho inimigo, astuto, ele está disposto, ele está pronto e ele está ansioso para dizer o que for necessário para que nós façamos exatamente aquilo que ele deseja. Lá no Jardim do Éden, o diabo se aproximou de Adão e Eva e, de forma astuta, jogou para eles uma isca, disse aquilo que eles talvez gostariam de ouvir. Que mal tem em comer esse fruto proibido? O diabo convenceu Adão e Eva que provavelmente Deus havia se enganado. E nós sabemos qual é o resultado. Adão e Eva comeram o fruto proibido e a partir daí todos nós, seres humanos, temos comido o fruto proibido da tentação. Nós vamos olhar para o texto bíblico e nós vamos ver vários exemplos de homens e mulheres que foram heróis da fé. Pessoas exemplares. Noé, que construiu a arca, Moisés, que abriu o mar vermelho para o povo passar, o grande rei Davi, que governou de forma tão maravilhosa o povo de Israel, que antes disso, de uma forma tão espetacular, derrotou o gigante com a sua funda. São personagens que nós admiramos, que nós estudamos na nossa vida cristã e nós nem ousamos nos comparar a essas pessoas. Foram verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mas a realidade é a seguinte: essas pessoas, por causa da ação de Deus e da direção do Espírito Santo, elas puderam fazer coisas maravilhosas e assim se tornaram heróis da fé. Mas essas pessoas não eram perfeitas, essas pessoas também eram pecadoras. E nós podemos encontrar ali na Bíblia claramente os seus pecados. Noé, ele foi um instrumento de Deus para
salvar a humanidade e tantos animais, mas ele se entregou à bebida. Moisés, ele foi um assassino e duvidou de Deus. Elias, o grande profeta Elias, ele se escondeu de Deus, ele não queria assumir a responsabilidade como seu profeta. O grande rei Davi, ele foi um adúltero, foi um assassino. E assim nós temos o Antigo Testamento recheado de heróis da fé, mas que também eram pecadores. Mas isso não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Vamos olhar o Novo Testamento, que começa com a história de um experiente sacerdote do templo, Zacarias, que ele não conseguiu acreditar em Deus, mesmo quando Deus enviou um anjo para anunciar a Zacarias que ele teria um filho. Um outro personagem emblemático do Novo Testamento é o apóstolo Pedro. Esse apóstolo tão importante, mas que oscilava entre atitudes de demonstração de fé e coragem, acompanhados de atitudes de covardia e de falta de fé. Vamos lembrar algumas dessas atitudes de Pedro. Pedro pediu para Jesus ir ao encontro dele, caminhando sobre as águas, e Jesus permitiu, e ele caminhou, mas instantes depois, por falta de fé, ele começou a afundar. Pedro, pela ação do Espírito Santo, confessou que Jesus Cristo era o Filho do Deus verdadeiro, o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas logo depois, ele tenta convencer Jesus a não dar seguimento à sua obra salvadora, a não se submeter a caminhar até a morte na cruz. Pedro, que jurou ser fiel a Jesus, dormiu no momento em que ele mais precisava. Pedro, corajosamente, foi até o pátio do templo quando Jesus estava sendo julgado, mas covardemente negou que conhecia o Salvador. Eu não quero, de forma alguma, tentar compreender a sabedoria do Espírito Santo, porque o Espírito Santo permitiu que a história desses personagens, e principalmente essa parte feia, triste dos seus grandes pecados, fossem registrados na Bíblia. Mas eu imagino e trago para vocês pelo menos 3 razões que eu acredito que Deus permitiu com que esses exemplos estivessem aí à nossa disposição ainda hoje. A primeira razão que eu imagino que Deus tenha permitido isso é para que nós saibamos que todo ser humano, por natureza e por nascimento, é pecador. Todos nós. Não existe ninguém que faça o bem e que nunca peque. Todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos previamente condenados ao inferno e merecemos isso com muita justiça. Por mais que hoje não seja muito politicamente correto dizer isso, mas essa é a verdade bíblica. Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, vocês são pecadores. A pessoa mais gentil e mais querida que nós conhecemos, ela também é pecadora. Todos nós somos pecadores. A segunda razão, Deus permite que essas histórias estejam à nossa disposição para que nós saibamos que as tentações do diabo, elas não têm um tamanho único. O diabo, ele é muito astuto, ele é muito inteligente. Pode ser que nós até consigamos resistir a um tipo de tentação. Por exemplo, no trânsito. Quantos de nós somos tentados a sempre dirigirmos além do limite de velocidade? Alguns são tentados a isso e caem nessa tentação. Outros não. Outros conseguem resistir e obedecer rigorosamente ao limite de velocidade. Mas aquele que resiste a essa tentação pode cair em tantas outras tentações. O diabo, ele é um alfaiate muito habilidoso. Ele vai lá, ele costura, ele molda a tentação exatamente para nós. Ele nos estuda. Ele procura saber o que nós gostamos, o que nós odiamos, ele procura estudar a forma como nós reagimos aos erros das outras pessoas, e então ele traz, não uma tentação usada em outra pessoa de segunda mão, mas uma tentação novinha para cada um de nós que cai como uma luva.
E a terceira razão que eu imagino pela qual Deus permitiu esses exemplos é para que nós saibamos que mesmo que nós algumas vezes estejamos confortáveis com as nossas tentações, mesmo que tantas vezes nós enxergamos as tentações e pensemos, isso não é muito da vontade de Deus, mas me faz tão bem, e acabamos nos acostumando e vivendo de forma consciente um pecado, Deus nunca está confortável com as nossas tentações. Deus não se alegra quando nós nos acostumamos a viver assim. E, obviamente, nós lembramos que nas suas tentações, o diabo faz e fala tudo o que é necessário para que nós façamos exatamente aquilo que ele deseja. E Deus faz o quê? Deus faz e fala tudo aquilo que é necessário para salvar as nossas vidas, para nos livrar das garras do diabo, para nos livrar das tentações e nos livrar de nós mesmos, que por causa da nossa natureza queremos nos acostumar às tentações que mais nos agradam. Foi para nos salvar de tudo isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Deus, ele sabia que nós, por nossa própria força, pelos nossos próprios méritos, não teríamos condição nenhuma para nos livrar da condenação eterna. Por isso, ele manda o Salvador Jesus. E através do seu Espírito, ele nos afasta, e ele quer nos afastar das tentações do diabo e nos colocar no caminho que nos leva aos benefícios que Jesus conquistou por nós na cruz. O texto de Marcos, que nós ouvimos há pouco, Marcos é bastante sucinto no seu relato a respeito da tentação de Jesus. Ele só diz que Jesus foi batizado, né, e quando ele saiu do Rio Jordão, Deus disse, né, este meu filho que me dá muita alegria. Então, Marcos diz assim, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto, e Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. E ainda disse que haviam animais selvagens ali, que os anjos cuidavam de Jesus. Não diz mais nada. Marcos não fala a respeito das tentações de Jesus, como Mateus, por exemplo, fala. É importante nós lembrarmos do texto de Mateus para nós compreendermos o que foi a tentação de Jesus. Se nós achamos, por exemplo, que o diabo se empenha para nos tentar pessoalmente, e ele faz, imagine o quanto o diabo se empenhou e o quanto foi dura a tentação sobre Jesus. Porque se o diabo me tenta e consegue me afastar do caminho de Deus, ele ganhou uma alma. Agora, se o diabo conseguisse tentar Jesus para que ele não continuasse com o plano da salvação, o diabo teria ganhado o mundo inteiro, porque não haveria salvação para nós. Então, o diabo estudou bem a Bíblia, o diabo sabia, pelas profecias do Antigo Testamento, de todo o sofrimento, toda a angústia pelos quais Jesus deveria passar até sua morte na cruz para salvar a humanidade. E a partir daí, o alfaiate, o diabo, vai lá e começa a costurar as tentações sobre Jesus. Primeiro, ele investe, ele tenta com relação às necessidades físicas de Jesus, porque Jesus era verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. E ele tenta convencer Jesus a transformar pedras em pães. Não que Jesus não pudesse fazer isso, é claro que ele podia. Né? A gente sabe daquela vez que Jesus pegou o lanche do menino lá, os pães e os peixes, se multiplicou e alimentou uma grande multidão. A questão não era essa. A questão é que Jesus não cederia às vontades do diabo. Então o diabo vai para uma segunda tentativa. Né? Ele diz para Jesus, olha, eu vou te mostrar um atalho. Por que você vai se submeter a todo o sofrimento, a ser rejeitado pelos líderes do seu povo, pelo seu próprio povo? Por que você vai se sujeitar a ser espancado, cuspido, torturado e morto numa cruz? Pegue um atalho, se atire aqui de cima do templo e vá pairando no ar, e as pessoas vão te olhar e vão te reconhecer como o rei delas, e você
terá poupado tanto esforço? Claro que Jesus fez muitos milagres diante das pessoas, mas ele fez os milagres, obviamente, para socorrer as necessidades das pessoas, mas para mostrar que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento, para que as pessoas o aceitassem e crescem nele como seu Salvador, e não como um mago, como um curandeiro, como um mágico que pudesse fazer maravilhas diante dos olhos dos outros. E por fim, talvez, já chateado, porque Jesus não cedia às suas tentações, o diabo dá sua última cartada. Ele usa uma tentação que tem feito sucesso desde o início dos tempos. O diabo oferece poder para Jesus, oferece muito poder, governar o mundo inteiro. Nós sabemos, na história da humanidade, que homens e mulheres venderam suas almas ao diabo por muito menos. Mas também essa tentação não convenceu Jesus, porque Jesus não era um ser humano qualquer. Jesus esteve presente lá na criação. Jesus, ele não estava interessado em governar esse mundo terreno, mas ele sempre esteve interessado em governar os nossos corações, em ser o Senhor das nossas almas imortais. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Perdão. E ainda acrescentou a Pilatos: você diz que eu sou um rei, mas eu vou te dizer, por que eu nasci? Por que eu vim a este mundo? Foi para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Talvez naquele momento Pilatos não tenha entendido essas palavras de Jesus. Mas eu sinceramente oro para que cada um de vocês possa entender hoje essas palavras. Jesus quer que você ouça a verdade. Mas qual é a verdade? A verdade é pura e simples. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Tudo que o diabo faz e fala é mentira, porque essa é a sua essência. Ele nunca vai dizer a verdade. O diabo é o pai da mentira. Em contraste a ele está Jesus, que é a verdade, que sempre disse a verdade. E tudo que ele disse se cumpriu, está se cumprindo e com certeza se cumprirá até o fim dos tempos. Adão e Eva, os primeiros seres humanos que desobedeceram a Deus, eles tiveram a oportunidade de conhecer a verdade a respeito de Deus e no seu amor, e confiando nele, foram salvos. Noé creu e foi salvo. Moisés, Pedro, Davi, Elias, todos creram, tiveram seus pecados perdoados e foram salvos. O Espírito Santo expôs as mentiras do diabo, expôs toda a sua artimanha, e a luz de Jesus mostrou essas tentações personalizadas, essas tentações feitas sob medida que o diabo traz sobre cada um de nós. E nós só podemos ser salvos se nós, pelo poder e ação do Espírito Santo, nos desviarmos das tentações do diabo e irmos no caminho da verdade do nosso Senhor Jesus, assim como foram os heróis da fé que a palavra de Deus nos mostra. Pessoas pecadoras que erraram, mas que permitiram serem guiadas a Jesus pelo Espírito Santo. Conta-se que, certa vez, a esposa de um pastor saiu para fazer compras e ela já estava namorando um vestido muito bonito fazia tempo. Mas esse vestido estava um pouco além dos recursos, né, da conta bancária, mas mesmo assim ela comprou o vestido. O que causou grande surpresa para o pastor quando chegou em casa e viu a sua esposa com aquele vestido, apesar de lindo, muito caro. Ele disse para a mulher, assim, mas por que você comprou esse vestido? Ela disse, o diabo me tentou. Eu provei o vestido e o diabo disse como esse vestido ficava bonito em mim. Aí o pastor falou assim, mas por que você não disse isso? Vá de retro, Satanás. Ela falou, mas foi exatamente isso que eu fiz.
Mas quando... E aí o pastor falou, mas eu estou orgulhoso de você, minha esposa. Mas por que mesmo assim você comprou o vestido? Assim, é que quando eu falei, vá de retro, Satanás, o diabo lá de trás falou assim, nossa, e aqui de trás o vestido fica mais bonito ainda. Tive que comprar. Nós, muitas vezes, acabamos dando ouvido, acabamos cedendo às tentações do diabo. Porque, a exemplo do abutre, ele sempre vai falar, vai fazer exatamente aquilo que nós queremos ouvir, para que finalmente nós façamos exatamente aquilo que ele nos deseja. Ele deseja que façamos. A nossa natureza humana pecaminosa continua ajudando o diabo nessas tentações. E tantas vezes, infelizmente, nós caímos. E tantas vezes, o Espírito Santo nos chama de volta ao caminho da verdade de Jesus. Martinho Lutero dizia que a salvação, a fé que nos leva ao céu é como um barco. E hoje nós estamos aqui, mas de repente nós caímos no mar da tentação e da perdição. E aí o Espírito Santo nos estende a mão e nos puxa de volta para a fé, para esse barco da verdade que nos leva ao céu. E nós, de novo, resbalamos e caímos no mar, e o Espírito Santo de novo nos puxa. Essa é a dinâmica da nossa vida cristã. Mas nós não podemos achar normal nos atirarmos sempre ao mar. Nós pedimos e nós cremos que o Espírito Santo tem poder para nos manter sempre sobre esse barco da fé, nos manter sempre sobre a verdade de Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna. Ser tentado não é o problema. Pelo contrário, quantas vezes nós já falamos em estudos e mensagens, o diabo sempre tenta mais aqueles que estão mais próximos de Deus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, se sente tentado, lembre-se, isso é um bom sinal. É porque você está perto de Deus e o diabo ainda investe, quer levar a sua alma para o inferno. E se você é tentado, você também tem certeza de que Deus, com muito mais força, está te ajudando, está te protegendo, te dando condições para dizer não. Eu aceito e eu vivo na verdade de Cristo. Amém. Que o grande amor do nosso Pai, que é muito maior do que a nossa razão humana consegue entender, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e de farturas o ano coroa a sua mão.
trazei aos seus altares os frutos que ele deu. Vós, almas redimidas, por quem Jesus morreu, prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Nós vamos orar. Ó Senhor, com louvor e gratidão, seja com ele, Deus esteja esta paz. Esta ceia celestial. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque nos amaste de tal maneira que deste por nós a tua própria vida na cruz. Obrigado porque agora ofereces corpo e sangue para perdão dos nossos pecados e fortalecimento da nossa fé, santificando nossos corpos e mentes a teu serviço. Senhor Deus, Espírito Santo, muito obrigado porque pelo Evangelho em nós a fé salvadora. Nosso corpo é o teu santuário. Nós te louvamos porque através da fortaleces nossa fé, santificando corpos e mentes ao teu serviço.
estás assim na terra como no céu. Assim como devedores. Nos do mal, pois é o reino, o poder, sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos celebrar a Santa Ceia conforme nosso novo costume. Enquanto isso, nós ouvimos louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Gentilmente me atraiu.
Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando ao mundo a morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celestial, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se? Mais uma vez chamamos a todos os nossos irmãos e irmãs muito bem-vindos à casa do nosso Deus, aqueles que estiveram aqui presentes, nossos irmãos que acompanharam de casa também. Nós estamos tentando resolver o problema do microfone, para que as pessoas de casa possam também ouvir a palavra do nosso Deus. Em breve, tudo estará de uma forma melhor, espero, né? Nosso convite para amanhã, às 19h30, nossa devoção, transmissão pelo Facebook da comunidade. No final de semana, o nosso culto é no domingo, às 9h da manhã, para o qual também os nossos membros estão aqui convidados, aqueles que puderem estar presentes, que façam sua inscrição, mas também todos estão convidados a acompanharem a transmissão do nosso culto. Nós vamos encerrar com um louvor, e durante o louvor, aqueles que desejarem, que estiverem preparados, podem fazer a sua oferta, e nós os cumprimentamos aqui na saída. Desejo uma boa noite a todos, um abençoado restante de semana, que Deus nos guarde sempre. Concluímos com louvor nosso culto, abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como entrada, dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa dar-nos vida.